Grande Cláudio. Que não fica, tá, assim. Tudo bem, Gui? E aí? Tá me ouvindo bem? Desculpa, desculpa a demora aí, viu? Tá me ouvindo legal? Tô ouvindo ótimo. E você, tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo legal. Tô com a conexão. Hoje tá uma coisa que é uma beleza aqui. Tem uns dias aqui que Ima- são difíceis. Rapaz, eu tava com a minha assim quando eu fiz com o Adriano de Fone. Não rolou, velho. Não rolou, toda hora travava. É complicado, viu? Muita gente nessa pandemia, essa coisa toda. E aí Isso. e começa a travar. Pra tu ter uma ideia, eu fiz. Essa é a quarta live que eu faço. Teve uma delas que não deu certo de jeito nenhum, mas as outras deram. Então vamos com fé que vai dar certo. Em nome de Jesus. Queria lhe pedir perdão, não é costume minha, não é costume meu entrar atrasado. Eu tava com o Júlio do Catedral e, tipo, o dia de hoje é um dia que ele passa uns macetes pra mim. Aí eu tava atrasou um pouquinho, mas me perdoe, né? Isso não é Imagina, costume acontecer. Então tranquilo. vamos lá, Cláudio. Eu sou Guel, sou aqui de Camaçari, próximo a Salvador. Sou Uhum. baixista da banda Arquiteto, uma banda de pop gospel. A gente faz um pop voltado com músicas com letras que levam a palavra de Deus, né? Uhum. E eu já tinha uma vontade antes de fazer entrevistar a galera os músicos, principalmente os baixistas, para trazer a história de cada um, porque geralmente a gente vê vamos falar assim, o artista principal ali, que no seu caso hoje, se eu não me engano, você toca com Christian Ralph, não é isso? Isso. E a galera às vezes não conhece o Cláudio, não conhece o Batera, não conhece, conhece lá o Christian Ralph, vou pro show, mas não conhece a galera que faz aquele conjunto, aquele que faz aquilo ficar bonito daquele jeito, que é um conjunto, na verdade, né? Já chama, é uma banda, né? Tudo isso. Pô, e aí eu falei, pô, minha intenção é trazer o músico, trazer Cláudio. Quero que a galera conheça a história dele, conheça um pouco da trajetória dele. E aí foi onde rolou aí. E na pandemia, eu queria fazer ao vivo. Minha intenção era fazer ao vivo, ir até a galera e tal. Mas aí na pandemia a gente viu as lives aparecendo aí. Eu falei, pá, é a oportunidade agora de fazer isso, dar o pontapé inicial. E graças a Deus, nos abençoou e já teve aqui Celso Pixinga, Cacau Santos, Júlio César, André Neiva. Hoje eu estou falando com você. É, Marcelo Baes, Marcelo Basso da banda Resgate, uma figura ele. Marcelão, meu amigo, E me passou. isso, ele falou, você tem que fazer com o Cláudio, você tem que fazer com o Cláudio, vai ser top demais. Eu falei, então bora lá. Que E legal. eu fico muito grato em você ter aceitado, tirar esse tempinho aí para falar comigo, falar com a galera aí do Instagram, do Facebook, do YouTube. Depois o vídeo vai descer para o YouTube. Então a gente já fica Pô, desde cá já agradecendo já por você ter tirado esse tempinho aí para falar com a gente. eu que agradeço o convite aí, tô à disposição. Fico muito feliz com o convite. Obrigado, viu, Guel? Nada, estamos lá. Então vamos lá, Cláudio. A live é sua, pode administrar aí. A gente tem uma hora aí até a live cair, então você pode administrar aí. Eu só estou aqui mesmo para lhe ouvir. Eu e a galera todinha que vai entrar aí durante a live. Vamos ouvir Ó, sua história. olha só, você sabe que eu toco, né, com o Christian Ralph, mas eu toquei 13 anos numa banda gospel também, Vencedores por Cristo, Uhum. né? Então, assim, na verdade, eu também sou evangélico, né? Membro da Igreja Presbiteriana do Brasil no Ipiranga, em São Paulo, e minha profissão, né, já 20 e tantos anos é, como músico, mas eu fiz parte de Vencedores por Cristo durante 13 anos, cara. Não sei se você já ouviu Caramba. esse grupo, é um grupo dos Conheço? primórdios da música evangélica, né? Conheço. Então, e eu tô agora com o Christian Ralph já fazem 5 anos, né? Há 5 anos que eu entrei na banda. É um universo diferente, assim, né? Assim, a gente como profissional, cada artista, né, tem um jeito de guiar a sua banda, né?
Então, eu já toquei com artistas que chegam e não. Ah, ó, tá aqui as músicas, toca e do jeito que você tocar, o importante é começar a terminar juntos e vamos embora. Eles são completamente diferentes disso, né? Ah, eu ouvi Deu o uma que eles travadinha. disso. Espera aqui. Deu uma travadinha. Então, Espera alô? aí. Tô lhe ouvindo, mas tá travado você. Eita, É normal. Vamos esperar que ela volta. Voltou, tá voltando. Tá me ouvindo? voltei. Tá voltando. Tá meio ruim, mas tá voltando. Voltou, voltou. É, galera, é assim mesmo, galera. Mas eu peço aí pra galera ficar aí. Campos Eric, Erics Campo, Leila Lima. Vamos conseguir, com fé em Deus. Quero mandar um alô aí para Ítalo, para Wallace, Ivan. É assim mesmo, galera. A internet é meu amigo Jerry, grande Jerry. Galera, esse é o Papo de Grooveiro. Hoje com o nosso amigo Cláudio Rocha, grande baixista. Cara top aí da música. Hoje ele colabora na internet. Tem, velho. Esse cara tem história pra caramba, tem muita história. Tem muita história e é um músico excepcional, viu? Excepcional mesmo. O Cláudio é um músico excepcional. Ítalo, meu primo. Voltou, Cláudio. É, É assim mesmo, a gente sabe. Internet é assim mesmo. é só você precisar, não ajuda. Verdade. Então pode continuar, Cláudio. Então, bom, tá falando que eu, né, toquei com vencedores, agora faz 5 anos que eu tô com o Christian Ralph, né? Gil, se der uma travada, alguma coisa, você me fala, tá? Porque Tá certo. não tá bom. Então, muitos artistas, né, que a gente acompanha, tudo, você começando junto e terminando junto, para ele está ótimo, né? E foi muito interessante, porque esses foram, sei lá, 99% dos artistas que eu já toquei foram dessa maneira, até chegar o Christian Ralph. Porque eles querem ouvir, basicamente, exatamente o que eles gravaram no CD, né? Então, e é um negócio assim que não dá para enganar os caras, né? Porque Christian Goethe, bicho, ele tem umas frases no show, umas frases de baixo, ele vira para trás e faz com a mão junto, né? Caraca. Então, assim, é esse nível de detalhe, né, dos dois. Eu lembro, foi o terceiro show. E ninguém me avisou que era assim. Então, eu estudei as músicas e fui fazer o show. Aí eu tava tocando, aí numa determinada música, eu fiz uma frase de baixo. Eu sou um cara comedido, eu não faço estripulia, frase melódica, assim, coisa simples, né? Fiz a frase, continuei o show, acabou. Entramos no ônibus. Aí o Christian chegou assim: Ô Claudio, é o seguinte, uma coisa pra você, naquela música lá, não faz arranjo, não, cara. Toca, toca o que tá no CD, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí eu entendi, então aí eu peguei, além das partituras que eu tinha escrito, aí eu fui ouvir os CDs para ver os detalhes, as obrigações. Então, assim, e basicamente todo show a gente toca do mesmo jeito, há 5 anos, né? E, cara, eu vou te falar uma coisa: eu tenho muito amigo que não conseguiria lidar com isso. Mas eu super me divirto, cara. Assim, beleza, o mesmo tipo de show, essa é a exigência do artista. Então, eu, como músico,
estou lá contratado, eu tenho que suprir isso e suprir de bom humor. Isso. Fazer com gana, com vontade, meu, tocar o show feliz, porque quem pagou não paga para ver uma banda com a cara emburrada. Verdade. E então, é sempre fazer com excelência, né? Você é cristão também, então eu falo assim, a gente tem que se esmerar para fazer com excelência o dom que Deus deu para gente, né? Deus me deu um dom, Deus deu um dom para você, né? E a gente se esmera em fazer isso o melhor, né? Fazendo não para os homens, mas para Deus em primeiro lugar, né? Verdade. Então, é isso que eu tento fazer lá, né? E a minha parte de cristão é sempre procurar, né, me conduzir com correção, né? Não ser um carola, mas ser uma pessoa que os caras sabem da minha fé, sabem do que eu acredito, sabem das coisas que eu não vou fazer. Então, assim, eu me coloquei bem na banda e as pessoas me respeitam, né, dessa maneira. E eu tô lá há 5 anos, eu me dou bem com os artistas, eles gostam de mim, eu gosto deles. E agora, né, nós estamos nessa pandemia, agora parou, né? Assim, essa parte de show esse ano não vai mais. Nem fale, viu? E é uma tristeza. Além de ser, queira ou não queira, a gente tem que. A gente sabe que além de ser um prejuízo financeiro, também é uma coisa que é a sua paixão, né? Você, como você falou, é um dom que Deus lhe deu. Você simplesmente não é um profissional. É uma coisa que lhe dá prazer, uma coisa que lhe dá satisfação. Você leva o seu trabalho através da música. Então, acho que está fazendo uma falta muito grande, né? É como pegasse, tirasse um pedacinho do Cláudio, não é isso? É uma coisa complicada, né? Porque a gente está acostumado. E outra coisa, né? Opa, desculpa aqui. Esse é meu ganha-pão, né? Oi? Travou. Travou aí? Peraí. Seu vídeo, tô Deu uma voltando? travadinha agora. Opa. Peraí. Israel. Galera que quiser fazer uma pergunta aí para Cláudio, pode deixar a pergunta aí, viu? Fábio, voltamos? 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 Não, Eita, começou. continuou travado. Continuou travado. Gilmara, Nando, voltamos? Agora voltamos. Conexão. Sexta-feira, pessoal fazendo happy hour, live de happy hour, aí fogo. Eu ainda tentei trazer para um horário menos, né, para mais cedo, às 18 horas, justamente para isso, para não ficar muito congestionado, mas pelo jeito não resolveu muito não. Baixista é velho também, 7 horas já tá de pijama, né? Ô, Cláudio, eu queria lhe É, fazer uma pergunta. Vamos lá. Por você ser evangélico, você foi criticado por ter ido para um mercado secular? Algum momento você foi criticado ou não? A galera entendeu que era a sua profissão e que como foi teve alguma coisa desse tipo assim? olha, poucas pessoas. Se teve mais gente, pelo menos falou pelas minhas costas, né? Assim, para mim foi mais uma preocupação, né? Tá indo tocar música no mundo e algumas pessoas ficaram meio preocupadas, né? Porque assim, eu toquei em Vencedores de 1996, 2009, né? Então eu praticamente eu entrei comecei a trabalhar com música, já estava em Vencedores, né? Então eu fiquei transitando nesse meio gospel durante muitos anos, né? Mas assim, uma coisa que aconteceu que foi boa para mim, além de Vencedores, eu comecei gravando. Muita gente começa na estrada e depois começa a gravar. Eu comecei ao contrário. Apareceu uma gravação numa gravadora evangélica aqui em São Paulo, que eu acho que nem existe mais, se é a gravadora Bom Pastor. E aí eu comecei a fazer coisas basicamente no meio evangélico.
A partir de 2001 que eu comecei a tocar, a gravar coisas, né, fora, assim, do mercado evangélico. E basicamente, quando eu saí de Vencedores, eu já saí para pegar um trabalho sem ser gospel, né? Que foi aquele High School Musical da Disney. E foi muito legal, cara, porque eu estava tão acostumado no meio evangélico que parece que quando você vai sair, nossa, eu vou sair lascou, porque vai ser sexo, drogas e rock and roll e não vai ter jeito. Cara, e eu peguei já o High School Musical com amigos que, apesar de não serem evangélicos, são mais cristãos que muitos cristãos que eu conheço. Sei como é. E outra coisa, era uma coisa da Disney, então não podia nem comer no McDonald's, companheiro, né? Então, assim, era tudo super controlado, era um negócio de adolescente, então, meu, era um negócio, não era marcial, mas era super monitorado tudo, né? Então foi muito tranquilo. E outra coisa, aí depois disso eu comecei a pegar outros tipos de trabalho, você começa a ver o seguinte, tem sexo, drogas e rock and roll? Tem. E alguns tem, outros não tem. Mas a questão não é simplesmente essa. A questão é você. Eu tenho um amigo que não pode tocar em barzinho. Entendeu? Se ele tocar em barzinho, ele vai se atrapalhar completamente. Mas é Eu uma sei questão como é. do cara. Porque se falar assim, puxa, mas esse meio de música secular é um meio com promiscuidade? Também tem. Mas tem outros meios que não são da música que também tem promiscuidade, né? Então, às vezes é uma questão muito mais sua, da maneira como você, como cristão, vai se colocar nesse meio ou em qualquer outro meio, do que o meio em si, né? Então, já tive em um lugar que, bicho, o nego vai usar droga? Vai, já. Eu usei, não. Já tive em meio que o nego vai sair para tocar o terror com mulherada? Já. Eu saí, não. Então, assim, é a maneira que você se porta, né? E outra coisa, é ruim de falar, mas como um cara que ficou dentro do meio evangélico tantos anos, assim, não vencedores, vencedores foi uma escola para mim, até hoje eu, eu ponho em prática muita coisa que eu aprendo com vencedores, que eu aprendi, porque é um pessoal muito correto, uma lição de vida para mim. Mas assim, eu já vi coisa no meio evangélico, estando tocando, que foi muito pior do que meio secular, viu? Eu compreendo. Coisa horrorosa de falar, assim, a minha fé não se abala porque minha fé não está aí, minha fé está em Cristo. Mas, cara, é assim, é coisa que não dá para falar em live, é coisa para papo inbox, é coisa, tio, de nego, resumido assim, nego fazendo estelionato, nego com 2 RGs, nego procurado pela polícia no meio evangélico. É. Então, assim, todo meio tem um lado ruim e a gente tem o lado escuro e a gente é luz, bicho. Então eu sou luz na igreja, eu sou luz num trabalho evangélico, eu sou luz num trabalho secular, que seja esse o nome. Então, assim, essa é a minha maneira de ver as coisas, pelo menos, né? Mas algumas pessoas realmente, elas não me criticaram, mas elas mostraram uma preocupação, tá? Se elas me criticaram, elas não criticaram para mim, podem ter criticado para outro, né? Mas eu acho que, assim, é um preço que se paga, né? E assim, as pessoas sabem que eu sou cristão, que eu sou evangélico. Então, às vezes, bicho, às vezes nego tira uma onda da sua cara, né? Ô, legal, vamos na casa da prima lá. Pô, legal. Vamos lá, não vou. Não, mas, pô, é só para tomar uma cerveja. Não, tomar uma cerveja aqui no quarto do hotel. Então, assim, tem isso. Mas eu acho que é uma questão muito mais de você não se colocar. É uma coisa que eu aprendi de investidores muito forte,
que é você não se colocar em situações que, de um certo ponto, não tem volta. Porque é isso que as pessoas acham. Não, porque eu sou crente, eu sou forte, então eu posso ir até aqui, daqui eu não vou. Cara, não faz isso. Não vai dar carona para a mulher, você e ela. Ah, precisa de carona? Tem outro cara que vai? Tem. Ah, então vamos três. Ah, mas não tem. Bicho, ó, quer? Eu pago um Uber para você, vai embora. Mas assim, tem Fugir da coisas que aparência, né? aparência do mal, né? Então, tem coisas que eu aprendi é isso. Não, não chega, não vai se colocar numa situação que depois, que mesmo que não aconteça nada, é a aparência do mal, né? Então, tem muito disso. Vencedores foi uma escola para mim. E eu não canso de dizer isso porque 13 anos é uma vida. Eu comecei solteiro, terminei casado. É verdade. Né? É, Milton, Milton Oliveira colocou aqui, muito bem dito, Cláudio. Vá de caráter e não de influência. Sobre aquilo que a gente estava falando, né? É isso aí. É isso. A gente tem que entender que a carne, né, ela milita contra o espírito. A Bíblia já fala isso, né? O bem que você quer, você não faz, e o mal que você não quer, isso é o que você faz. Então não entra numa situação. Às vezes o cara fala, puxa, mas uma vez eu passei uma situação até engraçada. Eu tava com um artista sertanejo, né? E, e aí, cara, os caras falando de mulherada, aquela coisa, e trai a mulher, e trai a namorada, e traz isso e aquilo, e eu ouvindo. Né? Aí o cara vira assim, e você, Claudião? Conta uma aí. Eu falei, cara, então, bicho. Na época eu já tava casado 20 anos. Eu falei, meu, eu tô quase 20 anos casado e nunca traí minha mulher. Meu, ficou um silêncio. Aí eles ficaram me olhando. Aí um olhou assim para pro pessoal, tá vendo aí, pessoal? É assim que a gente tem que fazer. Mentir com convicção. Opa, desculpa. Não, Levaram ainda na. assim, eu falei, cara, todo mundo deu risada, né? A gente leva na esportiva. Mas eu falei, cara, não, mas eu não faço, não é porque que eu sou bom. Eu não faço essas coisas porque eu sou ruim. Então eu já não vou entrar numa situação, né, que vai me pôr à prova. Melhor não, né? Verdade, verdade. É, tem uma história muito engraçada aí que, além de ser um bom baixista, você é um grande publicitário também, né? Eu tenho isso, mas Conta essa história aí, como foi seu começo aí na. Você já começou tarde? Você começou cedo na música? é assim. Eu fui aprender um instrumento na verdade, eu já entrei de cara no contrabaixo e com 14 anos, né? Minha família não é uma família de músicos, mas que sempre ouviu muita música, né? Então, assim, eu sempre quis tocar um instrumento, mas meus pais não quiseram dar, assim, vai ser fogo de palha, a gente vai comprar um baixo, vai comprar alguma coisa, ele vai tocar 2 semanas e vai jogar aí num canto e acabou. Então, com 14 anos, meus amigos todos da rua estavam montando umas bandas de rock, esse tipo de coisa, e, e aí eu tinha um videogame que eu perguntei que se eu vendesse o videogame, se eu poderia comprar um baixo, né? Porque baixista sempre faltava. Todo mundo queria tocar guitarra, bateria, ou teclado, baixo, ninguém, né? É verdade. Então, né, o lugar que estava faltando era para baixo. Meus pais deixaram, eu vendi, né, um videogame, comprei um baixo da Giannini, escala curta, horroroso, não afinava nem com o decreto. E comecei a tocar. E aí comecei a fazer aula. E aí meus pais viram, né, que eu tinha jeito, né? E me estimularam até um ponto que eles viram que se deixasse eu ir embora para tocar. E aí, como uma família, né, evangélica, eles ficaram com medo justamente disso, dessa fama do meio.
E aí começaram, não, peraí, não, vai fazer outra coisa. E então a gente chegou num acordo e acabei fazendo, né, para honrar pai e mãe mesmo, né? Não era uma coisa que eu queria fazer, mas de respeito a eles, né? Fui fazer faculdade, eu entrei em faculdade de propaganda e marketing e de psicologia, né? Psicologia eu achei melhor não fazer, e achei, assim, por achar que publicidade tinha mais a ver comigo, e me formei, né? Sou formado em publicidade e propaganda. Provavelmente o pior redator publicitário da história, né? Porque não, eu queria, mas você tem que ter um certo perfil que não era o meu, né? Essa coisa de você via esses caras de propaganda, nego lia 2, 3 jornais por dia. Eu não tinha paciência de ler um, né? Então, assim, tem várias coisas que não eram meu perfil e eu queria, mas não dava certo, era sempre mandado embora, né? E até o dia que eu, né, marquei a data do casamento, e a minha esposa, que também cantou em Vencedores, né? Ela tinha um trabalho com marketing escolar, e aí fui mandado embora 2 meses antes do casamento, com entrada em apartamento, aquela coisa toda, né? E ela via, né? Ela via esses altos e baixos, né? Sempre. Ela chegou e falou assim: Meu, o que você quer fazer, cara? Eu falei: Eu sei tocar. Aí ela falou uma coisa que até hoje eu tiro o chapéu, e uma coisa que acho que nem poucas esposas fariam. Ela falou assim: Ah, é? Então vai tocar. Vai atrás disso. Eu tenho um salário bom, eu seguro as contas aqui, até você formar uma clientela. Pode ser? Falei, pode, né? E até não sabia por onde começar. Mas eu não sabia por onde começar, mas Deus sabia. Então, uma semana antes de eu casar, eu já estava casado no civil, eu recebi uma ligação de uma produtora, dessa gravadora, né, Bom Pastor, falando: Olha, você foi indicado por um amigo, Maurício Domene, que é um baita produtor, cara faz trilha de filme aí, é um cara cristão. Esse cara vale a pena você fazer uma live com ele uma hora, porque é um cara que tem história, viu? Massa, massa. E ela falou assim: Olha, o Domene te pôs em contato com a gente está mudando o time de gravação. E é assim: tem uma gravação amanhã, às 9 da manhã, no estúdio. E seguinte, você grava, se você gostar, se o maestro gostar, você tem outra na quinta. Se ele não gostar, pega seu dinheiro e tá tudo certo. E beleza, fui fazer a gravação, cheguei lá, assim, minha leitura era muito ruim, não que ela seja ótima hoje, mas ela é suficiente para o trabalho. E eu cheguei já de cara com um baterista que é o Chico Medori, que era um baterista do grupo Medusa, que eu, que eu ouvia coisa. Travou? Travou. Deu uma travadinha. A galera entrando aí, voltamos. 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 E eu tava falando da gravação, né? E você chegou lá, tu encontrou o Batera. Isso, né? O Chico Medori. Aí eu fiquei apavorado, porque era um cara que eu via nos discos, né? Que eu estudava, né? E aí eu fiquei com medo, quase fui embora. E aí eu falei pro guitarrista que a minha leitura era muito ruim. E, e ele ficou, achei, com pena de mim, né? E a gente tinha recebido todas as músicas, um bolo de folha. Ele foi assim e falou: Ó, Claudião, a terceira música tem uma frase escrita, a quarta tem isso, a quinta tem aquilo. Eu peguei e fui anotando, porque eu lia mal, mas eu sabia as notas. Então eu escrevi as notas embaixo e fomos lá, gravamos, acabou a noite. A mulher foi no bate-pronto, cara. Maestro, gostou do baterista? Gostei. Beleza. Gostou do baixista? Gostei. Então tá, pessoal, quinta-feira tem outra. E eu comecei assim. Fiz essas 2 gravações, casei, fui viajar, voltei. Começou a ter data de gravação. E comecei dessa maneira, completamente despreparado, assim. Eu não sabia nem como me portar no estúdio.
essa coisa de tocar para artista, condução. Eu estudava o Jaco, eu estudava o Jeff Berlin, eu estudava um monte de baixista virtuoso, né? Então, essa coisa de tum, tss, tum, tum, era uma coisa que eu peguei meio, né, andando, Na né? prática. Mas fui me preparando, comecei a ler muita coisa, ouvir muita coisa. E depois fiz a minha clientela. Então, assim, foi minha pada de eu ser músico. Ela foi a pessoa inteligente. Ou não! Travou. Peraí que deu uma travadinha. Olha, ainda nesse rosto, socorro. Deu uma travadinha aqui. Fala galera que tá entrando aí. A gente vai conseguir fazer essa live até o fim, eu acredito. Vai, com fé em Deus. Com fé em Deus. E foi assim. E quando você começou, nessa época aí você já tava já com quantos anos mais ou menos? Então, cara, comecei super tarde. Ó, minha primeira gravação profissional foi em 1997. Eu vou fazer 52, 97, 98, eu tava com 29 anos. 28 para 29 anos. Fábio Aposan tá fazendo uma live todos os dias, não sei se você viu, e Não. justamente isso, ele fala que não é tarde para você começar. Ele fala até assim, para a gente nunca olhar as pessoas que tá desfazendo, dizendo, não, você não serve para isso, você não dá para isso. Ele fala assim, eu sou um improvável. Quando todo mundo dizia que eu não tinha jeito, não tinha talento, e hoje eu sou o Fábio Aposan. E aí, vendo a sua história agora, eu lembrei disso, né? Por 29 anos, geralmente a galera fala, se não começar cedo, não consegue ter uma carreira, não consegue ser um músico profissional. E depois a gente vai começando a ver no cenário exemplos, pessoas que são exemplos, né? Nunca desistir do sonho, nunca é tarde para Uhum. continuar. Eu acho assim, isso como um plano de Deus. Só porque eu lembro bem disso, que eu estava com a minha esposa, estava tocando com um pastor, chama Gerson Ortega. A gente estava em São Carlos, se eu não me engano. E a gente estava nessa coisa, eu lembro de estar na sacada do recebendo a gente. Eu lembro, eu lembro isso, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, ó, eu não preciso ser rico, não preciso ser nada, mas se esse é o projeto que o Senhor tem para minha vida profissional, que eu possa ter uma vida digna, uma vida honrada, que eu possa ter o sustento diário, e amém, né? E tô aí nessa brincadeira já há 23 anos, e é isso, não sou rico, mas as contas estão pagas, a gente vive, né, com dignidade. Então, veja, resposta de oração, Deus sustenta, né? Eu tinha um pastor que falava assim, ó, faz as coisas para cima que Deus faz para os lados, né? E eu me fio nisso, eu tentar sempre fazer as coisas direito, né, com qualidade, e entender que o melhor trabalho é sempre o próximo. Então você sempre faz tentando, não dá para sentar em louros, né? Ah, porque eu Verdade. ganhei um Grammy, porque eu gravei um disco que foi multiplatina, porque eu fiz programa de TV, porque eu fiz aquilo, 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 aquilo. Um trabalho mal feito, às vezes você fecha uma porta ou fecha várias, mesmo com todo o currículo do mundo. Verdade. Claudião, e sobre formação? Você é uma pessoa que é autodidata ou você teve um período que você estudou música, teve um professor, teve alguém que te guiou? Então, foi assim, eu peguei um professor de cara, assim, né, quando eu peguei o instrumento, mas era um cara muito mais, assim, voltado para uma coisa erudita, então eu já saí pegando partitura com nota, eu achei aquilo um desastre, eu queria tocar rock and roll, a minha formação, eu sempre ouvi
né, banda de rock, eu queria tocar, não queria ficar bem, né? E, então, assim, eu parei já, assim, muito rápido e fiquei fazendo autodidata durante um tempo. Pegava isso do Rush, Iron Maiden, essas coisas, das bandas que eu gostava e ficava tirando as músicas até um dia que eu descobri um professor particular, eram dois, né, o Beto Vasconcelos e o Aldo Landi, era uma dupla de professores, e fui fazer aula com os caras. E aí eu fiquei 3 anos fazendo aula. E esses caras foram demais, porque eles abriram a minha cabeça. Eu não conhecia, pra você ter uma ideia, isso eu tinha já uns 16 anos, eu não conhecia o Jaco, eu não conhecia o Patitucci, eu não conhecia ninguém. Foi lá que eu fui aprender sobre esses caras, fui aprender sobre o Cisão Machado, o Luizão Maia, um monte de músico bom, né, de um estilo que não era o meu, e que eu me apaixonei pelo estilo dos caras e pela música, e fui aprender outras coisas fora do rock, né? Então, aí eu fiquei 3 anos fazendo aula. Aí eles montaram uma banda, os dois professores me chamaram para tocar com eles. E aí eu fui tocar. E aí comecei meio assim, fazendo isso, fazendo barzinho. Então, assim, eu tive uma parte autodidata que foi pequena. A maior, na verdade, assim, autodidata não. Vou falar, tô falando uma coisa errada. Porque eu fiz, sei lá, uns meses de aula e fiquei 2, 3 anos tocando. Aí depois peguei aula mais 3 anos e depois eu comecei a fazer só, né, pegava método, devorava método, essas coisas. Mas eu tive um bom tempo de ensino formal, assim. E eu acho importante, porque não é só o cara te ensinar a escala, é ele abrir a sua cabeça em termos de música. Verdade. Eu falei isso numa entrevista com o Pixinga, que o educador ele tem essa função, né? Quantas vezes, às vezes eu tenho alunos, né, que chegam, ex-alunos, cara, eu comecei a ouvir tal cara porque você me mostrou, né? Então é mais do que ensinar a escala, né? É abrir a mente do cara para o mundo, né? Verdade. Eu ia te perguntar justamente isso, qual a importância, o que você achava de uma importância da pessoa que está começando ter um professor. Justamente eu ia lhe perguntar isso. Hoje Eu você acho que é também importante. pode falar. Se eu sou professor, é isso? Não, eu ia falar que você também, logo no começo, você passou uma época também que você dava aula, tipo assim, o começo também foi como professor, como educador, não é isso? Isso. Dei aula. Na verdade, o primeiro trabalho na música foi como professor, Isso. porque estava com, sei lá, 16 anos e comecei a fazer aula com esses professores aí que eu te falei. E eu peguei uns moleque na rua para dar aula também aí eu sei lá, tinha 3, 4 alunos, juntava para pagar o meu professor. Então, com 16, 17 anos, eu estava já dando aula. E eu fui parar de dar aula, assim, porque era toda semana, né? Eu fui parar de dar aula com 40 anos, cara, 2008. Porque daí eu entrei no High School Musical e aí tinha turnê, essas coisas, não dava para mais para manter a aula semanal. E aí, de uns anos para cá, como algumas pessoas me procuraram, é, eu comecei a dar aula avulsa, né? Porque também a questão de aula semanal, ela me deixou bem desgastado, né? Porque tem muito aluno que ele vai com uma mente assim, eu não quero estudar, mas eu vou pegar um professor e esse cara vai me fazer aprender. E não Não é adianta não. isso. Não, você pode pegar os seus sonhos. Eu estou fazendo aula toda semana com o Patitucci. Se você não estuda, não é o Patitucci que vai fazer você aprender. Verdade. Então, eu lembro que, desculpa, é, eu, o cara chegava, eu passava matéria. Aí na semana seguinte, você estudou? Não. Aí que eu ficava num dilema. Ou, se eu fizesse esse cara estudar na aula,
ele vai achar que eu tô querendo tomar o dinheiro dele e enrolar ele. É, verdade. Se eu passar um material novo, ele não aprendeu o outro, ele não vai aprender esse também. E vai, na teoria, saber um monte de coisa, mas não vai saber tocar. E aí, esse cara chega para um outro cara e fala: pô, tô fazendo aula com o Cláudio. Ah, então toca. Nossa, você toca mal. Quanto tempo você está fazendo aula? 1 ano. Então, quando eu voltei a dar aula, eu pus na minha cabeça o seguinte: eu não vou sofrer por causa disso. Então, o meu combinado é: você vem e faz a aula. Você me paga pela aula. Eu te dou material. Você só volta quando você tiver com isso estudado. Se você fizer outra aula e não estudou, você vai me pagar mais uma aula e vai estudar. Então, assim, porque hoje assim, o meu ganha-pão principal não é aula. Então, eu não tenho mais essa coisa de ter que ficar me equilibrando com um aluno que não quer estudar. Verdade. E vem aqui, ele tem que querer aprender. Então, eu ensino. Ó, a aula é assim. O beabá é esse aqui. Estuda. Quando você acabar o beabá, eu vou te ensinar a fazer frase. E, então, mas só volta quando você souber o beabá. Ah, que demora 1 mês, tudo certo. Então, assim, porque eu quero também me realizar nisso. Porque é muita frustração, às vezes. Você tinha um monte de aluno e uma minoria que seguia com o negócio. Então, assim, desanimava um pouco, né? Então, eu falei, bicho, eu não vou mais me estressar por isso. Quem tem que estressar é o aluno. Verdade. Fora também que, como você falou, tá, queira ou não queira, ele tá carregando ali o seu rótulo. Aí, como você falou, você toca com o Cláudio, então toque. Aí o cara não sabe, pô, com o Cláudio, né? Mas você fez uma aula só? Não, tô 2 anos tocando. Falei, meu, pô, é ruim. Aí se você vai ver o cara assim no dia a dia, tem um pernilongo. É, é isso, o cara não. Ele não. É isso, ele chegava na aula, estuda? Não, não estudei. Ah, então aí você passava uma outra coisa, tentava limpar um pouco a área, e aí você ficava nisso, né? É, é complicado, assim, o ofício do professor, ele é difícil, porque a gente pega muita gente assim, que, que faz aula, mas não quer aprender. Acho que por osmose vai. Cláudio, você passou um período também no programa do Ídolos, isso, não foi? Fiz. Diga, diga. Eu ia te perguntar para você contar um pouco da experiência e qual a diferença em acompanhar um artista, chamado Sideman, não é isso? E fazer um programa de televisão. Qual a diferença e qual a vantagem de um e a desvantagem, qual a vantagem do outro e tal. Vamos falar do Ídolos especificamente. Cara, isso foi uma experiência. Eu fiz 5 temporadas do programa Ídolos lá na Record, né? Ah, e, cara, foi um aprendizado, assim, porque eu nunca tinha feito televisão, né? E é um programa de calouros, né? Mas tem um ISO 9000 diferente aí, que é uma coisa feita lá, que veio com. É uma franquia, né? Do programa do Idols lá, do inglês. Cara, era um negócio surreal. Eu fiz 5 temporadas do Ídolos e uma do X Factor em 2016. São da mesma produtora, da Fremantle, né? Mas assim, o Ídolos era um negócio surreal, porque chegava na sexta-feira, você chegava, começava, sei lá, 15 candidatos, 10, não lembro mais, e você tinha que fazer a música, assim, o cara veio com a música, eu quero tocar a música do, sei lá, do Seal, sei lá. Então ele ia lá com a música, e aí o maestro, né, o diretor musical, ele chegava com a partitura, e aí você tinha que fazer acontecer o negócio. Então, se a música tinha uma cifra, você tocava a cifra, se tinha uma linha escrita, você tocava a linha escrita, se tinha alguma coisa em clave de Fá, você lia em clave de Fá, se era em clave de Sol, você tinha que ler em clave de Sol. E o Idols me apresentou a um negócio pior ainda, que é o tal da leitura transposta. Que era o seguinte, eles têm um coaching de voz, né?
e que ia lá na mansão do Ídolos, né, que estavam os candidatos, e o cara chegava, olha, vamos ver a música aqui. Ah, ré, não, tá alto, dó, tá... E ficava assim. Então, quando chegava no programa, no ensaio, né, chegava já com o tom definido. Só que não contavam com o candidato. O candidato lá na casa, ele soltava a voz, chegava no ensaio, ele ficava intimidado. Ou ele chegava de manhã, e aí ele chegava, a gente tirou a música em Mi, mas dá para ser Mi bemol? E aí você não, a gente tá lá para trabalhar, ninguém olha torto, né? O produtor, o diretor lá, o Beto Pacello, né? Sempre falava, tranquilo, querido, a gente só tem 12 tons para escolher, qual que você quer? Então, o cara chegava inseguro, baixava um tom, meio tom, um tom e meio, e se a linha estava escrita, você tinha que transpor, né? Eu lembro especificamente, então assim, a minha leitura ela deu um upgrade muito grande nesses programas. Eu lembro de um dia, cara, que foi um negócio tão bizarro que aconteceu, que eu tava lendo a, a cifra, né? Era uma cifra, graças a Deus. A cifra tava em ré e eu tava tocando lá bemol, tava tocando um trítono de transposição. Então, assim, era um negócio, assim, tinha vezes que embaçava o óculos, né? E o louco do programa é que era um programa ao vivo. Assim, era um programa gravado ao vivo. Então, não tem... Você não pode errar, né? E o medo de errar e atrapalhar um candidato, cara, né? Caraca. Derruba o candidato. Já pensou? Então, eu lembro que, assim, toda segunda-feira, que era quando eu gravava o programa, me dava dor de barriga. Né? De tensão, de nervoso, porque se chegava gravando e, puf, tinha que gravar. E acabava e próximo, não tinha, não, vamos gravar de novo porque o cara desafinou, errou a letra. Não, o cara está sendo julgado por isso. Então, assim, a Caraca. gente era um negócio muito pesado, assim, mas, assim, que me deu uma quilometragem. Os músicos eram excelentes, a gente sempre pegou músico bom lá. O X Factor era um formato de programa diferente, porque a gente gravava e o cara tocava, ele cantava com playback, né, que a gente tinha gravado antes. Hum. O que acontece é que você tem que resolver as coisas muito rápido. Não dá pra ficar, puxa, vamos ensaiar. Vamos, não, ó, a parte tá aqui, tá bom? Tem que descer meu tom, vamos descer meu tom. Depois a gente pensa em reescrever isso. Tem que fazer, né? Então, assim, eu gostava, eu achei que foram experiências muito boas, completamente diferentes né, de acompanhar artista. Né? É o que te falo, o Cristiano, por 5 anos, eu adoro os artistas, adoro tocar com eles, mas basicamente é pouca coisa que muda né, de temporada para temporada. Esse negócio do X Factor, de ídolos, é um negócio louco, cara, surreal. Ah, massa. Uma experiência como poucas. Você falou muito aí de leitura. Você acha que o músico hoje, que ele não se prepara com a leitura, ele perde espaço no cenário? Depende do cenário. Eu falo assim, hoje parece que você lê música que nem você falar latim. É uma língua morta, mas às vezes alguém vai te contratar para falar latim. Então, por exemplo, eu tenho alguns produtores. Ontem eu fiz uma gravação que a linha do baixo estava escrita, né? Ah, e aí você tem que ler. Se você pega, assim, você vai gravar alguns estilos que o arranjador já não sabe escrever, cara, né? Então hoje é uma época que os caras dão pré, né? Toma aqui, tô mandando um MP3 com o baixo já. Aí você tira igual e grava. É... Veja, é um outro tipo. A gente tem que resolver. Então, eu já vi muita gente desmerecendo esse lance da leitura. Então, eu só falo o seguinte:
se o ramo do cara não exige, ele vai se dar bem. Mas se aparecer uma situação que precisa, ele vai quebrar a cara. É isso. Né? Assim, então, eu acho que a gente tem que estar preparado. Ah, é falar latim? É falar latim. Mas uma hora, quando precisar falar, você fala. Eu não gosto, assim, eu não vou desmerecer quem não sabe ler, porque você tem excelentes músicos que não sabem ler, que é aquele Pino Palladino, que é um cara que eu adoro, ele não lê música, né? Mas é um cara absurdamente talentoso e que sabe resolver todas as paradas. Mas assim, o produtor que chama tem que saber quem ele está chamando. Porque o cara vai chegar e chama um cara que não lê e aí põe uma partitura na frente do cara. A culpa é do músico? Não. A culpa é do Não, produtor que não fez a lição de casa. Uma vez, verdade. eu já ouvi isso, chamei um baixista aqui desses famosos e pus uma cifra e o cara não sabia ler nem a cifra direito. Aí você fala, então, amigo, todo mundo sabe que esse cara não sabe ler. Então a culpa não é do cara. A culpa é meio sua que precisava saber que ele não sabia ler, né? Verdade. Não fez Então, a pesquisa certa. exato. Eu vejo assim, o quanto mais você souber para conseguir resolver todas as situações, é melhor para você. O Eu não mercado vai se desmereço. abrir mais, né? Claro, porque assim, o cara dá uma pré, tá bom. Eu recebi uma pré um mês atrás para gravar, e aí o que eu fiz? Eu ouvi o baixo, escrevi a linha, gravei pro cara e o cara ficou feliz. Né? E tem cara que recebe a pré e decora o baixo e manda pro cliente, o cliente fica feliz. Né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para resolver as situações. Mandou a pré, toca a pré. Tem uma cifra, lê a cifra. Vê a linha escrita, toca a linha escrita. É o, Verdade. o saber nunca é demais, né? Quanto mais você souber, melhor para você. Verdade. Teve uma pergunta aqui, é o Braga Riquelme. Ele fala assim, mano, eu sou compositor de hip hop e toco violão, sabe, estilo Charlie Brown. Mas, pô, eu não consigo cantar no tempo certo. Você poderia me dar alguma dica? Essa é pra você. Rapaz, eu acho assim, esse é um tipo de coisa de treinar, pegar um pozole, estudar um pozole com metrônomo. É assim, Tudo rítmico, né? exato. Assim, é legal o cara já saber que ele tem essa dificuldade, entendeu? Às vezes uma coisa interessante é ele pegar uma música nesse estilo dele e tentar fazer junto para ir pegando o macete de fazer, né? Então, assim, se a dificuldade do cara é rítmica, ele tem que estudar rítmico. É rítmico, é pozole, põe um looping e tenta fazer cantar divisão em cima. Ou melhor, né, pegar uma ajuda especializada, alguém. Porque assim, Isso, eu sei o que eu faria com um baixista, né? Agora, cantar, talvez um cara, professor de canto, vai ter uma indicação às vezes mais adequada, né? verdade. Vou fazer mais uma outra aqui que deixaram aqui. É o Renato. Ele diz assim, Claudião, TV é sempre um aprendizado. Mesmo mudando de. Você ainda tinha uma parte para seguir. Peraí. Claudião, TV é sempre um aprendizado. Você ainda tinha uma parte para seguir, mesmo mudando de tom. E no Ratinho, que eu não tinha nada. Salve, salve quem puder. Grande abraço, meus amigos. Renato Pochelli. Eu acho que ele Ah, comentou, né, que você porque ainda tinha. grande baixista. Ô, Riquelme, só respondendo que ele agradeceu, eu tentei o meu melhor aqui, companheiro, mas às vezes é melhor direcionar para um cara que manja, tá? Não, cada. Você veja,
É o que eu falei, cada situação é uma situação, né? O porquê ele não tinha isso, né? Mas os caras resolviam do mesmo jeito, e a gente é pago para resolver, né? Então, é isso, né? É isso aí, a gente resolve da melhor maneira em cada situação, né? Vamos lá, Claudião. Vamos falar um pouco de equipamento? Bora falar um pouco de contrabaixo, pedais. O que é que você usa? O que é que você gosta de usar? Você usa efeito? Você gosta? Fala um pouco aí pra gente. Então tá bom. Bom, eu já faz uns anos, né, que eu toco esses baixos Faned, né? Não sei se você já viu essa escala, né? Foi É, uma ué. daquelas coisas que Deus abriu, nunca fui atrás, assim, sempre tive uma certa bronca de patrocínio, de endorsement, e foi uma coisa que os caras me procuraram, assim. Mas eu não toco porque eu sou endorser, né? Eu toco porque eu acho que o grave ele soa melhor, né? Então, assim, já fazem 8 anos que eu tô tocando esses baixos, né? Da escala Faned. Que aqui, para quem não conhece, deixa eu ver se eu vou fazer bobagem. Não. Então, aqui, desculpa a zona. É porque eu estou preparando aqui o vídeo da Bergantina. Então, é essa escala aqui, meus amigos. Basicamente, esse é o meu setup, né? Deixa eu voltar aqui para mim. É, então, assim, eu não sou um cara purista, assim, tipo, o baixo, o som do baixo é o baixo, e o cabo e o ampli e acabou. Que trabalha para outras pessoas, eu sempre penso, resolver. O cara, puxa, eu queria aqui um baixo com drive. Eu vou falar assim, não, olha, meu som não é esse, olha. Eu acompanho artista, eu sou. É isso aí. Então, você quer distorção? Vamos achar uma distorção bonita, né? Então, assim, o básico do baixo é isso: é um baixo, esse cabeçote da Bergantino, que eu tenho usado no último ano e pouco. Tenho aprendido um bocado agora. O Bergantino mandou uma caixa para mim, então estou aprendendo a microfonar, som de baixo microfonado. Ah, mas, assim, basicamente eu uso esses baixos da Dingwall, né, que é uma empresa canadense, da S. Martin, que é uma empresa brasileira muito boa. Samuel é um gênio, cara, assim, é um cara super novo mas assim que conhece muito do instrumento, né? E a questão de pedal é de acordo com o projeto. Se o projeto eu sinto que pede algum tipo de efeito, eu vou usar efeito. E se não pede, eu uso ele limpo, né? Mas basicamente é isso. Não sei Claudião, se eu para respondo. quem não conhece, legal. Para quem não conhece, explica um pouco para a gente a diferença da escala convencional, tradicional, para essa escala. Ela começa assim, né? E acaba. E E dá para a gente notar também que a captação ela segue a mesma sequência, né? Isso das escalas. Você poderia explicar um pouco sobre por que as escalas são desse tipo, tal? O que é que isso agrega no seu som? é o seguinte, essa escala Phonetic é interessante, porque o conceito ele não é novo. Ele já deve ter 30 anos para mais. Acho que para bem mais, aliás, porque a patente já expirou. Isso é um cara, o Ralph Novaks, acho que esse é o nome do cara. Ele abriu a tampa, né? Levantou a tampa do piano e viu que as cordas graves eram mais extensas, né? E ele falou assim, meu, pro baixo ter mais clareza nas cordas graves, mais sustain, a tensão das cordas ser mais equilibrada, cada corda deveria ter uma extensão diferente, né? Aí ele patenteou isso. Existe até um site que chama Novax, né? Que é o pioneiro, assim, primeiro cara que fez isso, né? Que fazia guitarra e baixo assim. Ah, e o maior, né? Assim, nome hoje nesse instrumento é a Dingwall, né? O Sheldon Dingwall, ele já faz isso aí há uns 30 e poucos anos. Então, o instrumento é o seguinte, ele tem os
a escala regular é 34 polegadas, né? O Faraday, o Si é 37 e o Sol é 34 normal, né? Então, o Si ele tem uma clareza, cara, é diferente. Assim, você bate e tem um sustain, ele tem um brilho, tem um outro tipo de timbre. É, a nota ela é muito definida nos graves. É por isso que essa marca, esse tipo de instrumento, é muito famoso por cara que toca metal extremo, porque os caras desafinam o si para lá, para sol, para fá sustenido, e a escala segura isso ainda com definição, né? E então assim é um instrumento que muita gente não gosta porque vê o outro tocando e acha que é difícil, que vai ter um tipo de adaptação muito demorada. Mas é um negócio muito louco. Não sei se você, Guil, já teve a oportunidade de tocar num baixo funk. Não, Quando põe o instrumento no colo e olha de cima, tudo faz sentido. Assim, não parece que as notas não ficam assim. Parece que está tudo e reto. Então, uma adaptação aí de as notas graves em 2 minutos você está tocando normalmente. As agudas, para quem toca muito com agudinho, às vezes elas judiam um pouco. Tem que treinar um pouco a mira. Mas foi isso. Então, assim, é um instrumento para quem gosta de grave. Baixista que quer solar, quer tocar tudo nas notas agudas, não vão usufruir dos benefícios, tanto quanto quem entendi. gosta de tocar o gravão. Né? As notas são claras, assim, você vê que. Às vezes uma vez eu fiz uma gravação que eu toquei uma nota e o cara não sabia direito que nota que era. Você está tocando um ré ou dó sustenido, assim, no grave, né? E esse é o tipo de instrumento que não acontece isso. Ele só toca e o cara sabe que é um dó, um ré, entendeu? Então, assim, ele é muito. Essa região ela é muito definida, assim. E um sustain ridículo. É um sustain mais do que a gente precisa, né? Eu fiz um vídeo para Jingle Wall que no fim, eu tocava metia a mão num si e ficou 37 segundos, né? Suando. Ou Caraca. seja, é um sustain absurdo, mas você nunca vai usar isso, né? Quem vai ter paciência para ouvir É, uns 37 segundos? Mas é isso, o conceito desse instrumento é isso, é a tampa do piano. massa, massa. Deixa eu ver aqui. Alguém falou aqui logo no começo. Ele falou assim: Ah, o Hélio, está saindo um baixo para mim, a escala nesse mesmo modelo. Grande Hélio. Ah, que legal. Amanda Correa botou assim: Hum, Cabeleireila. Não sei se ela lhe conhece. bom, não deve ser, É, ó. Luíso. Ah. Vamos lá. Cláudio, eu queria só assim, sei que não tem nada a ver, mas você conheceu o Jadão? Então, cara, conheci, meu. Eu fiz uma live com Ah, ele tem uns 2 meses, no início de junho, eu fiz conheci, uma live com cara, ele, e aí ia ressaltar aqui nesse momento triste que a gente passou agora essa semana, né, a perca do nosso brother. foi um negócio triste. Há uns 2, 3 anos eu fui para Pato Branco lá com o Christian Ralph e ele tava morando lá, né? Aí ele falou assim, meu, vamos se ver, não sei o quê. A gente marcou e não deu certo, porque eu já sabia que ele estava mal de saúde, acho que é problema cardíaco, alguma coisa assim, há uns bons anos, né? E acabou que ele marcou, acabou não dando retorno. Depois falei, aconteceu, falei assim, cara, eu passei mal. Então, assim, foi uma coisa muito chata, né? O falecimento dele, do Gesiel, baixista também lá da banda Rara. Tá sendo um ano muito pesado com essas coisas, né? É verdade, Gente, verdade. gente muito boa indo embora. O Jadão era demais, o homem do groove. O Gesiel também, né? Mas, assim, olha, é muito triste, né, essa situação atual e É, ah, assim, o eu, constão com Deus. verdade.
Eu já curti o trabalho dele assim, há muitos anos, né? Aí chamei ele pra live, ele atencioso, do jeito que ele é. E aí quando eu falei, Jadão, a live tá chegando no final, ele, ô Guilherme, bora ficar mais um pouquinho. A gente ficou 3 horas de live. Ai, que 3 horas de gostoso, live. cara. Cara, E, sensacional. pô, eu fiquei muito triste. Momentos antes da morte dele, eu vi que a esposa colocou, né? Que ele tava mal e tal. Eu mandei uma mensagem para ela, ela me respondeu. Ela, pô, a gente tem que buscar, levante o clamor aí que Jadão tá muito mal. E logo depois viu acontecido aquilo. Queria deixar aí um salve para a família dele aí, saber, que eles fiquem sabendo que a gente está sentindo muito, né? Mas a gente sabe Uhum, também que ele foi para um bom lugar e estava sofrendo sim. muito com essa. Teve uma pessoa que colocou aqui, Claudião, produtor exige marca de instrumento, foi o Bruno colocou. Olha, vamos lá. Isso é uma coisa, às vezes, aqui no Brasil, eu acho que eu já. Você sabe que eu nunca tive problema, né? Assim, eu toquei os baixos do falecido Ladestra, que era um luthier, né? Aqui de São Paulo, muitos anos. Eu nunca tive problema com marca de instrumento, mas eu tive problema com número de corda, acredite se quiser. Né? Teve uma época, principalmente no meio sertanejo, que você tinha que tocar com baixo de 5 cordas, nos anos áureos, assim. Então, o carinha aparecia com baixo de 4, o nego olhava torto. E uns anos atrás eu fui gravar um evangélico em Londrina e levei um baixo de 5 cordas e o cara estrelou porque eu não levei um baixo de 4 cordas. Aí, é, aí o cara falou assim, pô, você vem com 5, mas eu queria, pô, mas queria um de 4 cordas. Eu falei assim, relaxa que eu só toco as 4, então. Resumido, né? Marca, assim, eles não criam muito caso, não, assim. Tanto é que eu vou, putz, se fosse por isso eu tava lascado, né? Porque essas marcas que eu uso, principalmente, né? As duas são custom shop, né? A Dingwall e a S Mart. Então, eu acho que essa fase, ela já deu uma bela amenizada. Eu acho que talvez conforme o produtor ele também assim, é ruim falar isso, mas é, é, deixa eu falar, não é querer se dar uma de nobre, mas assim, se eu vou numa gravação, o cara, por me conhecer, eu conhecer meu trabalho, ele já confia no instrumento que eu levo, Verdade. né? Então, assim, às vezes, se é um músico mais no começo, aí o produtor às vezes vai querer montar, pô, você não trouxe esse baixo, eu não trouxe aquele, mas assim, é ruim de falar isso, assim, mas isso pode acontecer, né? Nos Estados Unidos, eu comentei isso ontem. Nos Estados Unidos, os caras têm às vezes uma dificuldade maior com isso aí. Tem um baixista de estúdio lá de Los Angeles que chama Shirley. É um cara que grava pra caramba em Los Angeles. Ele contou isso para aquele Scott Bass Lessons lá na internet. E ele falou que ele foi numa gravação com o Lakeland e gravou. E aí o produtor e o técnico falam assim: Nossa, meu, você tocando é demais, cara. Demais. Você toca muito. E um vira pro outro na frente dele. E fala assim: Cara, como é que a gente vai arrumar esse som do baixo na mix? E ele ficou horrorizado, cara. Né? Tava nas primeiras gravações. E aí o dono do estúdio, acho que era amigo, tinha um Fender Precision. E falou: Xan, você não quer o Precision aqui para gravar, né? Aí quero. Pegou, gravou com o Precision. Os caras falaram: Perfeito. Não vou fazer mais nada. Saiu da gravação, foi numa loja e comprou um Precision. E grava com Precision até hoje. Então, às vezes, os caras têm umas dificuldades assim, com esse tipo de coisa, né? Mas aqui não tem muito, não. Eu tive uma dificuldade uma vez. Assim, é fogo. Eu comprei um Squier, cara. Um Squier Classic Vibe Fender 51. Lindo. Cara, que som de baixo bonito, cara. E levei numa gravação. E aí, quando eu pus, um dos caras olhou, cara, aquela cara de meu, você é um Squire, cara.
E eu passei mais tempo explicando por que eu levei o Squire do que eu passei gravando. Mas daí, cara, aí foi uma outra gravação, foi uma coisa parecida. Eu falei, meu, putz, grilo, ainda hoje, surreal. Vendi o baixo, me arrependo até hoje, cara, porque tá com um amigo. Se o cara quiser vender, eu compro ontem, cara, assim, um sonzão de baixo, sonzão. Mas foi uma coisa assim, faz uns 4 anos atrás isso. Eles torceram, aí o cara olhou e ficou um lance. Um cara que é músico sabe que a Squire é uma linha, né, alternativa É. da Fender, então já olha, pô, você trouxe um Squire, né? Mas o baixo era muito bom, muito bom. E eu vendi de vacilão, me arrependo até hoje. Eu também já desfiz de um Squire que eu me arrependo também até de hoje. Até hoje. Eu também já fui fazer uma gravação e o cara. Eu levei um luthier, um baixo luthier, o cara perguntou, pô, você não tem um Fender lá? Não, traga um Fender, vamos gravar com Fender. E aí eu fui atrás, peguei um Fender para fazer a gravação. Mas, É, Claudião, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que quer ver de música, o que é que eles devem buscar sobre caráter, sobre relacionamento, sobre não desistir do sonho. Desse uma pra gente finalizar isso aí. maravilha. Olha, a música é um caminho, principalmente no Brasil, é um caminho espinhoso, né? Hoje a gente está num mercado muito diferente do que quando eu entrei, né? Quando eu entrei, a gente tinha a tabela da ordem dos músicos, né? Hoje você tem artista pagando salário fixo, é uma outra situação completamente diferente. Então, o mercado está muito mais complicado hoje do que quando eu entrei. Mas, cara, eu acho assim, se esforce para fazer sempre o melhor, independente da situação que você pegar, né? E eu falei isso na live quando eu fiz um programa do Pixinga, e vou falar aqui. O tanto que você se esmera em aprender escala, se esmera em construir o seu caráter. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa com ética, não puxa tapete de colega, crie bons relacionamentos. E a melhor palavra sobre você não é você que tem que dar, são os outros. Você falar que é bom, que é ético, isso é fácil, eu falo. Mas se 20 caras no mercado falam que você não é bom, que você não é ético, é isso, é isso que vai pesar, né? Então, seja íntegro, faça o trabalho bem feito, cumpra com o que você se comprometeu a fazer. Eu peguei uma gravação e cobrei pouco e o outro músico cobrou mais. Você cobrou? Combinado não é pouco, não é muito. Combinado é combinado. Faça. E faça bem. Eu cobrei uma empada e uma coca. Tá bom, vai fazer qualidade Los Angeles. Mas foi pouco dinheiro. Faz dessa vez direitinho. A próxima você conversa diferente, né? Então, isso, de cumprir com as coisas, fazer sempre excelente. Seja excelente com o talento que Deus deu. Independente de acreditar em Deus, acreditar, mas faça as coisas com esse. Pode, às vezes, demorar um pouco mais de tempo do que você furar a fila, mas a duração da carreira também vai durar mais tempo. Porque Verdade. muito que entra rápido e sai rápido. Verdade. Verdade. Você quer deixar um alô para os seus patrocínios? Para a galera que lhe patrocina, quer deixar um alô aí? Bom, eu vou deixar aqui em primeiro lugar para os brasileiros, né? Samuel da S. Martin, agradecer por todos esses anos aí me aguentando, eu pedindo coisa, aí, mas dá para ser essa aqui, dá para ser aquilo lá. Ele tem uma paciência de Jó comigo, é um gênio. Falo aqui de novo, não é porque ele me patrocina. O cara é um gênio, sabe fazer coisa de primeiríssimo mundo, tanto é que está fazendo coisa para fora. Agradecer a Ding Wall também, que
né? Tem me patrocinado aí com os baixos, com as cordas também, com a Bergantino lá dos Estados Unidos, que tem, nossa, bicho, uma parceria surreal, inesperada, assim. Os produtos deles são bons, eu não conhecia, só de nome. E para você ter uma ideia, eu sempre tive um hack de gravação e que eu aposentei depois de 21 anos, cara. Aposentei pelo meu amplinho da Bergantino pequenininho e a resposta que eu tenho de técnico, de produtor, é das melhores. E também agradecer a X-Base Cables lá dos Estados Unidos, que tem me patrocinado também. Os cabos são maravilhosos, cara, me resolveram alguns problemas de muitos anos aí. E, e a, Travou. a AVS Bags e a Malibu agora que mandou um baixinho, será? Travou, cara, que Deixa eu ver, horror. tá voltando. Tá, vai voltar. É do Tá, Lima. tudo é bonitinho. Então, assim, Voltou, agradecer esse voltou. pessoal todo por acreditar. Agradecer essa turma toda, bicho, por acreditar em mim e ser realmente parceiro. Né? Assim, de não ficar. Ah, e a Fire Custom Shop também. E por ser parceiro mesmo, cara que tá aí para você e que leva a sério essa parceria, não acha que é bom só para eles, é só para você que é bom. Eles são caras pontas firmes que você pode contar sempre. Então, obrigado, muito obrigado. Eu queria lhe agradecer também por você ter tirado esse tempinho aí para falar com a gente. É um prazer estar conversando com você. Conversando, não posso dizer pessoalmente, mas de cara a cara. Eu tava. é, Posso lhe dizer que eu fiquei meio apreensivo, né? Porque eu não faço as perguntas, eu não elaboro nada, eu vou estudando a pessoa para na hora. E eu falei, pô, velho, Claudião assim e tal. E aqui fluiu legal pra caramba, foi muito legal o bate-papo. Eu tenho um jeito meio diferente assim de fazer as perguntas, às vezes eu me embolo, falta de experiência ainda, mas fluiu legal, a galera gostou aí. Tem gente até pedindo para não acabar a live. E, Cláudio, Não, agora Cláudio, eu só só tenho a lhe agradecer, velho. meu momento de te agradecer também pelo convite. Pô, me sinto honrado, sério mesmo. E outra coisa, você falou, não faço as perguntas, mas você fez umas lições de casa aí que eu já fiz live que o cara entra com você e não sabe do que se trata. Né? Então, eu vi pelas suas perguntas que você fez sua lição de casa, foi nas certíssimas, tá? Às vezes é melhor, como você fala, eu faço poucas perguntas, mas as perguntas foram todas boas. Então, te agradeço muito mesmo, viu, Guel? Valeu, valeu. Você ganhou mais um fã, tem mais um fã aí Que na sua agendazinha aí. Vou estar sempre lhe abusando lá pelo direct. estou à sua disposição, meu É, irmão. se alguém sobre aula, você tá dando aula, a galera quiser falar com você sobre aula, sobre gravação, onde te achar, como te falar com você. Pô, o pessoal que está por aqui pode mandar os direct por aqui mesmo, e aí, conforme a conversa vai indo, eu faço meu zap. Valeu, Claudião. Falou, meu Velho, irmão. que Deus possa nos abençoar, que possa lhe abençoar você e sua família, que isso tudo venha acabar, para não só pelo fato triste que está acontecendo, que a gente está vendo que tem gente morrendo tal com a doença, mas também para reatar também os trabalhos de vocês, que a gente sabe que quem vive da arte, que vive da música, depende disso, e que Deus possa estar abençoando grandemente e que você continue sendo esse cara, velho, que você mostrou aqui, como eu estou lhe falando, não, que eu não conhecia no bate-papo, que você mostrou como o Marcelo me falou que realmente você é, ele falou que era e você é, que você possa continuar sempre, sempre sendo esse cara, porque eu tenho certeza que o que faz você ser diferenciado lá no Christian, onde você passou, é você levar realmente a palavra de Deus, levar a luz e faz ser o cara que você é. Então, muito obrigado mesmo, velho. Muito obrigado. Eu que agradeço, que Deus te abençoe bastante, de montão também, aqui, você e a sua casa. E vamos esperar passar, porque uma hora eu vou para aí. Vou tocar. É Camaçari, é isso? Isso, Camaçari.
Se eu for para Camaçari um dia, eu te aviso e nós vamos tomar uma Coca-Cola e bater papo junto. Demorou. Valeu, Claudião. Fica na paz. Você também. Um abraço, viu?